Apep, a serpente cósmica e os banquetes do fim do mundo. Parte 1. O sussurro do caos. Muito antes das pirâmides tocarem o céu e do Nilo desenhar a vida sobre as areias do deserto, o universo era apenas trevas líquidas e silêncio absoluto. Não existia sol, nem lua, nem tempo, só o caos, e nele dormia Apep. Não se sabe ao certo de onde veio. Alguns sussurravam que ele nasceu antes mesmo dos próprios deuses. Outros acreditavam que ele brotou das águas sombrias de Nuncahi, o oceano primordial. Mas todos temiam a mesma verdade. Apep era o caos absoluto em forma de serpente, um ser gigantesco com escamas negras como a ausência de luz e olhos tão vermelhos que cegavam até os mortos. Enquanto Ra, o Deus Sol, navegava pelo céu em sua barca dourada, espalhando luz e ordem, Apep rastejava nas profundezas do Duat, o submundo, esperando o momento de atacar, e ele atacava todas as noites. Cada crepúsculo no Antigo Egito era um lembrete sombrio. A batalha entre luz e escuridão recomeçaria. Mas o que poucos sabiam era que Apep não lutava apenas por destruição. Ele se alimentava dela. Cada guerra entre os homens, cada assassinato, cada ato de traição alimentava o corpo eterno da serpente. E mais, em cerimônias secretas, sacerdotes apóstatas organizavam banquetes macabros em sua honra. Esses rituais não aconteciam nos templos à luz do dia, mas em cavernas úmidas, criptas esquecidas e sob as dunas que engoliam cidades mortas. Lá, em altares de ossos e areia, eram servidos corações humanos ainda quentes, vinhos misturados com sangue e carnes defumadas de condenados. Os relatos desses banquetes foram riscados das paredes dos templos, banidos pelos escribas, mas sobrevivem em papiros escondidos e nas maldições que ainda sussurram ao vento do deserto. Parte 2. A Noite da Serpente. Os egípcios acreditavam que, ao cair da noite, Ra entrava em sua barca noturna e descia aos reinos infernais do Duat. Durante 12 horas, ele enfrentava horrores inomináveis, atravessando rios de fogo, portões guardados por demônios com cabeças de escorpião e terras onde o próprio tempo chorava. Mas entre todas essas ameaças, Apep era o maior. A barca de Ra tremia ao seu simples silvo. Seu corpo se estendia por centenas de quilômetros, enrolando-se nas cavernas cósmicas do submundo. Ele não tinha boca, mas um abismo dentado. Seu hálito apagava estrelas. Quando se enfurecia, crateras surgiam na terra e pragas assolavam vilas inteiras. Na hora sexta da noite, o embate alcançava seu auge. O céu escurecia mais do que o normal. O silêncio caía sobre o mundo. E então, o grito da serpente cortava o universo. Era nesse momento que os seguidores de Apep, ainda vivos na superfície, iniciavam seus banquetes ocultos. Com máscaras de escamas, olhos vidrados em delírio, eles reproduziam em rituais sangrentos o duelo entre Ra e a serpente. As oferendas eram grotescas. Línguas humanas arrancadas em sacrifícios vivos, corpos mergulhados em mel e deixados a apodrecer sob a lua, banhados por hinos em línguas esquecidas. Um texto proibido encontrado nas ruínas de Hermópolis menciona que em uma dessas cerimônias, uma criança de sangue real foi devorada ainda viva por sacerdotes, que acreditavam poder invocar a própria essência de Apep em suas veias, e dizem que, naquela noite, o sol demorou a nascer. Parte 3. O banquete final e o culto secreto. Apesar dos esforços dos deuses, Apep nunca morreu. Ele apenas era repelido por mais uma noite, e a cada novo amanhecer, seu ódio crescia. O caos se tornava mais audacioso. As guerras se intensificavam. Os deuses enfraqueciam.
Os homens esqueciam seus juramentos. Muitos acreditam que o culto a Apep foi destruído pelos faraós. Mas há indícios que sobreviveram entre os filhos da noite sem estrela. Uma seita subterrânea que existe até os dias de hoje. Essa seita não busca apenas adorar Apep. Eles desejam trazê-lo de volta. Relatórios secretos de arqueólogos no século XX descobriram um salão ritualístico sob as areias do deserto branco, com paredes cobertas por inscrições em sangue seco. No centro, uma mesa de pedra e, sobre ela, 7 crânios humanos, cada um representando 1 hora da noite egípcia. Ao redor, taças ainda manchadas por uma substância viscosa desconhecida. As inscrições falavam de um banquete final, onde o mundo seria engolido pela serpente, as águas se ergueriam, o céu se rasgaria. E do horizonte viria Apep, maior do que nunca, devorando templos, reis e deuses. O banquete final não seria em segredo, seria o último ritual da humanidade. O que resta é a pergunta que ecoa até hoje. Essas cerimônias eram apenas mitos ou rituais antigos que nunca cessaram. A serpente pode estar apenas dormindo, aguardando o próximo crepúsculo. Você acabou de conhecer a verdadeira história de Apep, o deus serpente do caos, aquele que se banqueteia com a própria ordem do universo. Mas será que ele está realmente adormecido? Ou o culto proibido ainda vive nas sombras, esperando o sinal do próximo eclipse? Se você também sentiu um arrepio ao imaginar esses banquetes macabros e a eterna luta entre luz e trevas, inscreva-se no canal agora mesmo. Deixe o like sombrio e ative o sininho. Ou quem sabe, Apep venha visitar sua casa esta noite. Nos vemos no próximo vídeo, se o sol nascer. Anubis, Sekhmet, a deusa sanguinária que quase exterminou a humanidade. Antes dos deuses moldarem o mundo, antes que o primeiro faraó subisse ao trono, o Egito era um lugar instável, onde a ordem e o caos se enfrentavam diariamente. Mas havia uma regra suprema. Desobedecer os deuses significava atrair consequências terríveis. E entre todas as entidades divinas do Antigo Egito, nenhuma era tão temida, sanguinária e devastadora quanto Sekhmet, a deusa da guerra, da destruição e da sede insaciável por sangue. O dia em que os deuses se voltaram contra os homens. Reza a lenda que, num tempo muito antigo, a humanidade começou a conspirar contra Ra, o deus Sol, aquele que governava tanto o céu quanto a terra. Os humanos, tomados pela arrogância, começaram a zombar das leis divinas e profanar templos. Diante disso, Ra não hesitou. Ele enviou Sekhmet, não com advertências, não com castigos suaves, mas com matança. Sekhmet desceu dos céus com olhos flamejantes e rugido de leoa. Ela era majestosa e terrível, uma mulher com cabeça de leoa, adornada com joias ensanguentadas e uma coroa solar reluzente que queimava os céus. Onde seus pés tocavam, o solo rachava. Onde seu hálito passava, o ar se tornava veneno. Ela não apenas matou. Ela devorou. Os corpos dos rebeldes não eram apenas exterminados, eles eram esmagados, esquartejados, rasgados pelos dentes da deusa. Sangue jorrava como rios carmesins que manchavam as areias douradas do deserto. E quando a noite caía, os sacerdotes relataram que ela se sentava entre os cadáveres, como uma rainha entre seus súditos mortos. Em sua honra, banquetes profanos começaram a ser realizados por um culto secreto que se formou no desespero e no medo. Nos templos subterrâneos, longe dos olhos dos vivos, sacerdotes enlouquecidos preparavam refeições sacrílegas. Os registros descrevem mesas esculpidas em ossos humanos, adornadas com frutas embebidas em sangue e carne temperada com cinzas de mortos. O vinho, misturado com sangue colhido de virgens sacrificadas sob a lua cheia. Esses banquetes não eram celebrações.
eram tentativas desesperadas de aplacar a sede de Sekhmet, que quanto mais matava, mais desejava sangue. Segundo os textos ocultos do Papiro Vermelho de Mênfis, existiu um dia em que os ventos carregavam o cheiro de carne humana assada por toda a região do Alto Egito. Os participantes desses rituais arrancavam seus próprios dentes, ofereciam pedaços de suas línguas ou olhos como forma de adoração extrema. E mesmo assim, Sekhmet não se saciava. Nem mesmo os deuses conseguiram conter sua fúria. Ra percebeu que havia criado um monstro que nem ele podia mais controlar. Sekhmet havia se tornado um espírito de destruição incontrolável, um furacão de carne, osso e poder divino. Foi quando Ra teve uma ideia desesperada. Ele ordenou que seus sacerdotes preparassem uma bebida que simulasse o sangue humano, um barril de cerveja tingida com óxido de ferro e suco de romã. O líquido, com sua coloração rubra, foi espalhado por um campo inteiro onde Sekhmet caçava. Ao chegar, ela pensou se tratar de um lago de sangue, sorriu, e bebeu, e bebeu, e bebeu até cair. Embriagada, finalmente adormeceu. O mundo foi salvo, mas por pouco. E embora ela tenha acordado dias depois, seu apetite havia sido momentaneamente saciado. Mas o culto sombrio não parou ali. Mesmo após sua fúria ser detida, os rituais macabros continuaram em segredo. Seitas formadas por soldados e assassinos, por mulheres enlouquecidas pela dor da guerra, por viúvas amaldiçoadas e generais obcecados pela vitória a qualquer custo. Todos eles se tornaram adoradores da leoa. Eles criaram novas versões dos banquetes, oferecendo corações retirados de prisioneiros vivos, olhos cozidos em leite de cabra e carnes mergulhadas em óleo fervente. Acreditavam que, ao comer como Sekhmet, se tornariam invencíveis. Os guerreiros mais insanos buscavam absorver sua essência, mastigando ossos humanos sob cânticos indecifráveis. Alguns relatos contam que esses rituais continuam até hoje em desertos escondidos, sob ruínas que o tempo esqueceu. Há profecias que dizem que Sekhmet retornará no fim dos tempos, não para julgar, mas para devorar tudo o que resta. A cada guerra, a cada massacre, a cada vez que o sangue corre sem razão, acredita-se que a deusa acorda um pouco mais. Ela sente o cheiro do sangue moderno. Ela ouve os gritos das vítimas da violência humana. Ela sorri nas sombras, esperando o momento de se erguer novamente. E quando o mundo enfim cair no caos total, ela descerá dos céus em chamas e lhe transformará as cidades em mesas de banquete. Mas dessa vez, não haverá cerveja que a detenha. Dizem que os verdadeiros fiéis de Sekhmet não temem a morte. Eles a servem em pratos de ouro, com facas de obsidiana e velas feitas de gordura humana. Dizem que o último banquete será servido com os ossos dos reis, os corações dos ricos e os olhos dos que se negaram a enxergar. E no centro da mesa, Sekhmet, vestida com pele de leão, olhos ardendo em fogo e dentes pingando sangue divino. Ela mastigará a civilização pedaço por pedaço, e o silêncio será o novo Deus. Você ainda acha que as guerras são obra apenas dos homens? Ou será que há algo mais? Algo antigo, selvagem, sedento por sangue, ainda espreitando em silêncio? Sekhmet não esquece, Sekhmet não perdoa, e talvez ela esteja mais perto do que você imagina. Se você sentiu um arrepio durante essa história, inscreva-se agora no canal. Deixe seu like sombrio e ative o sininho, porque no final, só quem honra os deuses antigos poderá escapar do último banquete. Nos vemos no próximo vídeo, se Sekhmet permitir.